A paz, meus amados. Mais uma vez, nós estamos aqui meditando na história de Jacó, nesse homem de Deus que foi chamado e preparado para servir ao Senhor, para dar continuidade à promessa de Deus feita a Abraão, de que ele seria dono daquela terra e de que a sua descendência seria incontável como as areias do mar, como as estrelas do céu. E nesse momento nós lemos aqui no capítulo 31, verso 3, então o Senhor Deus disse a Jacó: volta para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes, eu estarei com você. Meu querido, nesse momento nós vemos um chamado de Deus dizendo para Jacó: volta para a tua terra, volta para a tua parentela. Lá no capítulo 30, logo depois do nascimento de José, Jacó já havia manifestado o desejo de ir, já havia inclusive falado com seu sogro Labão de que ele queria voltar. E aquilo, na verdade, já fez nascer sentimentos contrários no coração de Labão e no coração dos filhos de Labão. Porque os filhos de Labão começaram a espalhar aqui no capítulo 31 notícias dizendo que Jacó se enriqueceu às custas do seu sogro, que Jacó era um traidor, que Jacó estava querendo abandoná-lo, né? Quer dizer, ou seja, semeando notícias ruins, falsas, e também Labão já não tratava mais Jacó da mesma forma. O próprio Jacó chamou suas duas esposas e falou desta maneira: tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. E ele aqui relata a maneira como Labão estava o tempo todo contra ele, e que apenas Deus é que foi aquele que prosperou, que abençoou, porque Labão, todo momento, ganancioso, interesseiro, dando muita importância aos bens materiais, mais do que à própria família, ele acabou sendo, na verdade, abençoado por Deus e não sendo abençoado por Labão. Querido, se nós temos um genro, ou temos um filho, ou temos alguém que está sob a nossa direção, que foi gerado por nós, nossa descendência, né? O que nós vamos fazer é abençoá-los. Deus nos chamou para abençoar. Mas nós vemos aqui que Labão não abençoava ninguém. Labão queria acumular bens, Labão queria enriquecer, e para isso, se possível fosse, ele ia usar todas as pessoas em volta dele, inclusive suas próprias filhas. E Lia e Raquel sentiam-se tratadas como estrangeiras. Meu querido, algumas mensagens atrás eu falei Leia e não Lia. Eu quero dizer que algumas traduções estão como Leia e algumas traduções estão como Lia. Então, se você na sua Bíblia está lendo Lia e eu falei Leia, saiba que as duas formas cabem. Voltando aqui, né? Aqui no versículo 16, toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou, né? Versículo 14, então Raquel e Lia responderam: não sobrou nada para herdarmos de nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Amados, um pai que trata as próprias filhas como se fossem estrangeiras, este era o sentimento que estava no coração de Lia e no coração de Raquel. Ambas entraram em acordo com Jacó e falou: Jacó, faça tudo que Deus te mandar. Jacó, estamos com você. Meu querido,
Alguns capítulos atrás nós ressaltamos falhas de Raquel, inveja, disputa, tristeza, né? Mas aqui nós podemos exaltar a virtude, porque elas estavam submissas, elas estavam juntas, elas estavam cumprindo o mandamento de Jacó. E com isso também cumprindo o mandamento de Deus, do Senhor. Que você possa ver, encontrar, que no ser humano há falhas, mas que Deus vê as virtudes e chama. E não chama capacitados, capacita os chamados. Então aqui, meus queridos, se nós fôssemos escolher alguém para compor, aqueles que iriam iniciar uma grande obra para nós, eu acredito que nós não chamaríamos Jacó. Mas Deus chamou Jacó. Deus teve misericórdia de Jacó. E Deus capacitou Jacó antes do ventre, porque Deus sabia quem Jacó era. E Jacó era homem de Deus. Jacó era Israel, como vamos ver aqui. Isso é o que você tem que pedir a Deus, a visão de Deus sobre as pessoas. Porque você vê alguém e vê Jacó, vê enganador, vê ladrão, vê mentiroso. Mas Deus vai te mostrar quem aquela pessoa é. Vai mostrar o íntimo, vai te mostrar o futuro, vai te mostrar a profecia sobre aquela pessoa. E aquela pessoa será salva, porque a tua misericórdia, a misericórdia de Deus em você, vai mostrar que aquela pessoa que você pensa tão mal dela, na verdade, é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. Peça, meu querido, a visão de Deus para que você enxergue as pessoas como Deus as enxerga. E nós vemos aqui que elas se submeteram a Jacó e Jacó sai, ele espera o momento em que Labão está ocupado com as suas tarefas e foge com toda a sua família, escravos, gado, com todos os seus bens, e Jacó sai sai para ir para a sua terra. E Labão vai atrás. E Labão, depois de 4 dias deles terem saído, Labão vai atrás e Labão consegue encontrá-los. Aqui, meu querido, antes de Labão chegar lá, Deus dá a seguinte ordem para Labão. Naquela noite, Deus apareceu em sonho, versículo 24, a Labão e disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Não machuque Jacó, não mate Jacó, não faça isso, porque Jacó saiu com seus bens, com as suas esposas, com seus filhos, que na visão de Labão e dos seus filhos, eram bens de Labão, eram as filhas de Labão, eram os netos de Labão. E Labão ficou muito irritado. Mas Deus aplacou a ira, a raiva de Labão. Eu quero aqui dizer, manifestar que se você ler aqui cuidadosamente, você vai perceber que Labão chama a atenção de Jacó e Jacó fica indefensável nessa chamada de atenção, porque de fato Jacó obedeceu à ordem de Deus, mas não obedeceu de maneira certa, correta. Qual seria a maneira correta? Sair na luz, sair às claras, falar com Labão: estou saindo. Labão aqui disse que talvez faria uma festa. Eu duvido muito que Labão faria uma festa. Dificilmente um pai faz uma festa quando vê sair seus filhos e netos. Um avô, né? Um pai vê sair seu filho, um avô vê sair seus netos e vê os seus bens indo embora. Mas é possível que Labão fizesse uma festa também. É possível. Deus estava conduzindo, estava no controle. Então, aquilo que é de Deus tem que ser feito da maneira de Deus, e não tenho dúvidas nenhuma que Jacó que fez da maneira errada, mas ainda assim Deus respaldou e Deus permitiu que ele continuasse, porque Deus tinha um projeto, porque Deus tinha algo a fazer.
Só que poderia ser de maneira muito mais honrosa, muito mais honrosa. Mas aqui é um relato muito interessante. Eu quero ler esse relato para você ver o quanto Jacó sofreu naqueles anos com Labão. Versículo 38. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado, de dia ou de noite. Minha vida era assim: de dia o calor me castigava e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir! Fiquei 20 anos na sua casa, trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima, o melhor, o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite Ele resolveu a questão. Amados, esse aqui é o relato de um homem que trabalhava com suas próprias mãos, que era enganado, que era explorado, mas que Deus o abençoou e o prosperou, e naquele momento Deus o chamou para sair da sua terra. Então, meu querido, ele fez uma aliança com Labão. Labão solicitou uma aliança de não violência, de não retaliação logo após. Vamos aqui então, meu querido, encerrar essa questão e fazer uma aliança entre nós. E dessa maneira foi que Labão, aqui no versículo 55, despediu Jacó. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para a sua terra. Meu querido, eu quero aqui dizer que nós não precisamos diabolizar Labão. Labão era um homem, um pai de família, avô, era alguém com sentimentos. Eu creio que Deus depois pode ter falado ao seu ouvido, mas o fato é que Labão cometeu muitas ilegalidades, mas ele era pai, ele era avô. E aqui a gente está vendo, na verdade, a separação de uma família, em que Labão volta para sua casa sem as suas filhas e que Jacó sai com suas filhas para uma nova terra. É uma despedida difícil, muito difícil. Mas a vida, queridos, a vida é difícil. E para encarar a vida nós temos que ter fé e coragem para continuar a caminhada, para prosseguir. Que Deus possa confortar você, que Deus possa consolar você, e eu creio que Ele pode, porque Ele é Deus, e Ele tem promessas de uma nova terra, e promessas de uma geração incontável, que se juntará a nós, e isso Ele vai cumprir a nossa vida. Amém.